Sejam muito bem-vindos ao Gol Olímpico. Vamos falar um pouco aí, né, da rodada do campeonato, de algumas coisas que aconteceram no Campeonato Brasileiro, falar um pouco sobre algumas coisas aí relacionadas ao futebol. Enquanto isso, a gente vai jogando um PES 2021. Sei que não é FIFA, particularmente eu gosto mais do PES do que do FIFA, tá? Então sou daquela geração do Wing Eleven, então sempre gostei mais do PES, Bomba Pet, do Wing Eleven. Sempre gostei mais dos jogos da Konami do que os jogos da EA. Então a gente vai jogando um PES aqui. Faz tempo que eu não jogo. Vamos ver aí se eu consigo brincar um pouco aqui ainda. E aí a gente vai falando sobre as coisas que aconteceram aí nesse final de semana nas rodadas. Um pouco sobre o futebol brasileiro em geral, né? O futebol fora do Brasil também. Vamos conversando um pouco aí. É, e aí a gente vai tocando sobre isso. Bom, acho que eu vou fazer uma Master League aqui, que aí toda vez que a gente for conversar jogando, eu gosto de jogar Master League, eu sempre gostei. A gente vai conversando, eu vou jogando Master League, é legal. Vou criar uma nova, vai. Vamos começar aí por uma das notícias que surpreendeu no dia de hoje, né? O Diniz, novo técnico do novo técnico do Cruzeiro, né? O Seabra, que era o técnico do Cruzeiro, foi demitido depois do empate de ontem contra o Cuiabá. E aí o Diniz foi anunciado, né? O Seabra foi demitido. O anúncio da demissão do Seabra saiu de manhã. Pouco antes do horário do almoço já estava definido que o Diniz seria o novo técnico do Cruzeiro. Aí falando assim, né? Do Diniz em si. O Diniz, eu gosto do Diniz como técnico, eu gosto do futebol que ele tenta pregar, né? Que quando funciona, é um futebol muito legal de assistir, assim. Quem gosta de futebol é algo bastante interessante. Só que, ao mesmo tempo, assim, o problema do Diniz em relação a quase todas as equipes que ele teve foi a questão dele ser muito teimoso, né? Inclusive agora, né, na passagem dele Fluminense, eu acho que a passagem pelo Fluminense, pelo menos esse ano, ela foi um pouco prejudicada pela questão da pela questão da seleção brasileira, né? Eu acho que isso acabou fazendo uma certa diferença. Então, teve esse detalhe, né? Assim, eu acho que isso influenciou porque ele acabou focando um pouco na seleção brasileira demais. Eu acho que ele tinha uma perspectiva de, de continuar, né, na seleção brasileira. E o que aconteceu foi justamente o oposto do que ele imaginava. Então, quando ele é demitido da seleção brasileira, eu acho que isso pega ele um pouco desprevenido, né? Então, assim. E aí acaba influenciando no trabalho dele no Fluminense, assim. O trabalho no Fluminense esse ano não era bom, né? A equipe vinha oscilando bastante. E aí tem a questão também do maior problema do Diniz pra mim. É quando ele. A dificuldade que ele tem de mudar e de deixar. E dar o braço a torcer mesmo, assim. De falar assim, pô, isso aqui não tá funcionando, eu preciso é, arrumar uma nova forma de jogar, mudar o sistema. Ele teve esse problema no São Paulo, ele teve esse problema um pouco menos no Atlético Paranaense, né? Na primeira passagem pelo Fluminense, a mesma coisa, tinha alguns jogadores que não estavam no melhor momento, o sistema não estava funcionando, ele não queria trocar. No São Paulo, ele teve muito disso, né? De precisar ali de trocar o sistema, até antes da briga com o Tietê, né? Teve momentos que, que
pediam a mudança de sistema, pediam a alteração da forma de jogo e ele não fez. E a mesma coisa agora no Fluminense, né? O Fluminense estava com uma equipe um pouco mais. É, é, com um pouco mais de idade e não tinha a mesma velocidade que é importante, assim, sempre foi importante na transição da equipe do Diniz, além do passe de bola apurado, uma certa velocidade na transição, e aí precisava de jogadores rápidos para isso funcionar. E ele não estava conseguindo implementar isso esse ano. Muito por questão de lesão, muito por questão dos jogadores que foram contratados não conseguirem entregar é, é, alguma dinâmica de jogo que ele imaginou que fosse ter, e isso acabou prejudicando. No Cruzeiro, assim, eu acho que de todos os elencos, tá? Elenco, falando de elenco, que o Cruzeiro, que o Diniz já pegou, acho que o dos Cruzeiro é um dos melhores, tá? Eu acho que tá até um pouco melhor do que o do Fluminense, sendo bem realista, assim. E não do Fluminense desse ano, do Fluminense que ele levou até a final e foi campeão da Libertadores. Eu acho que é uma equipe que tem mais um equilíbrio maior. Ele tem jogadores de uma qualidade muito grande. E aí, talvez ele consiga fazer jogar um meio de campo que consegue ser tão bom com troca de passes quanto com velocidade, né? Tem com jogadores rápidos, inteligentes. Então eu acho que isso é uma forma de jogar que com os jogadores do Cruzeiro talvez dê certo. Então tem esse detalhe também. O problema aí que todo mundo falou é sobre a questão do Cássio, né? Do Cássio não ser um jogador que tem a capacidade de tão boa de jogar com os pés. Isso pode ser um problema, né? Porque o Diniz sempre utilizou seus goleiros como uma arma, né? Também para iniciar as jogadas, né? Até o Fábio, que também não era um jogador tão bom com os pés, foi um jogador que começou a trabalhar mais com os pés, e o Cássio sempre foi um goleiro que teve extrema dificuldade nisso. Isso posto, eu acho que é um dos pormenores, né? Assim, você ficar preocupado se o Diniz vai conseguir fazer o Cássio jogar com os pés ou não, eu acho que acaba sendo um problema meio que secundário. Porque, tipo, beleza, se o Cássio. Se o Cássio não conseguir jogar com os pés, provavelmente ele saque o goleiro. Mas eu não acho que é isso que ele vai fazer. Entendeu? Ele vai tentar adaptar o time sem o goleiro jogando com os pés. Eu acho que o maior problema aí de tudo em relação à equipe do Cruzeiro, eu acho que é meio que o tempo, né? Porque o Diniz é um cara que quer implementar o modelo de jogo dele desde o primeiro dia. Então, isso significa que caso pensando na questão da Sul-Americana, pensando em questão de se classificar para Libertadores através do brasileiro, a margem de erro que o Cruzeiro vai ter para se adaptar ao estilo de jogo do Diniz é muito pequeno. Esse é um ponto, assim, tá? Então a gente tem que pensar nesse caso também. Mas assim, eu acho que ele é um bom técnico. Eu acho que o Seabra, ele não conseguia mais dar um passo. Eu acho que o Seabra, assim, o maior problema do Seabra foi o Cruzeiro ter contratado, né? É engraçado a gente falar isso. Porque você acabou aumentando o número de alternativas que ele tinha, e aí ele precisava ter novos modelos de jogo com os jogadores que chegaram, né? Então, assim, com características diferentes do que ele estava acostumado. Então, quando você trouxe o Mateuzinho, quando você trouxe o Wallace, quando você trouxe o Caio Jorge, quando você trouxe o Lautaro, meio que você forçou a necessidade de você utilizar esses caras, né? E é um perfil totalmente de jogadores totalmente diferentes do que ele estava acostumado. Então eu acho que foi isso, né? Você encheu um pouco o elenco e isso acabou gerando um certo problema pro treinador. O trabalho dele não era ruim no geral, né? Ele tinha conseguido até um resultado muito bom na Sul-Americana. Quando jogou agora contra o Libertad, né?
fora de casa, conseguiu um resultado bastante interessante. Só que aí você acaba tendo o problema realmente de eu achar que bateu no teto, assim. Eu acho que não era uma equipe que ia conseguir evoluir mais, dar um passo além. Então esse era o maior problema em relação ao Seabra. Um técnico que, para primeiro trabalho, assim, eu acho que é um técnico promissor. Talvez ele tenha que se especializar um pouco mais para conseguir alçar voos mais grandes, né? Maiores, assim. Então, tem essa possibilidade, sim. Então, acho que um bom nome, o Diniz. Você pegar um trabalho ali faltando 12 rodadas para acabar o campeonato é sempre um problema, né? Porque sua margem de erro é bem menor. Só que eu creio que é um cara que consegue sim, pode sim chegar e dar uma cara interessante para essa equipe do Cruzeiro, né? Então, vamos ver o que acontece. Eu acho que um ponto interessante pra gente falar é isso. Acho que outra coisa que a gente pode falar também, né, é dos jogos, né? Tivemos jogos ontem, tivemos 6 jogos, né? Tivemos o Internacional batendo o São Paulo por 3-1 de virada, assim, um jogo muito, muito, muito fraco do São Paulo, principalmente no segundo tempo. Achei, honestamente, um jogo muito ruim. Acho que o São Paulo começou com a dinâmica interessante, só que depois foi amassado pela equipe do Inter, assim. Impressionante. Não esperava isso, né? Eu tinha até falado na análise pré-jogo que eu esperava até que o São Paulo, mesmo com equipe reserva, e não foi com equipe reserva, né? Foi com equipe mista, que o São Paulo poderia sim ganhar do Internacional em casa. E era meio que uma obrigação, né? E não conseguiu. Tomou uma virada assim no segundo tempo muito superior ao Inter. Eu fiquei até meio que assustado com a facilidade que o Inter tinha de marcar pressão e tomar a bola do São Paulo no ataque, assim, fazer transições muito rápidas, impressionante. E eu acho que tem um pouco do que eu falei também na análise pré-jogo, que é sobre como o Inter perdeu meio que a pré-temporada deles, por causa de toda a questão de do Rio Grande do Sul, que aconteceu, das chuvas, enchentes, perdeu o estádio, perdeu o centro de treinamento. Como o Inter acabou jogando toda a pré-temporada dele fora, eu acho que hoje o Inter tá chegando num nível de como faria se tivesse continuado, começado a temporada agora, sabe? Tá chegando no ápice físico desses jogadores. E tem outras equipes que já estão chegando no limite, então isso talvez explique muito dessa subida e dessa melhora do Inter, né? Porque o Inter tava apresentando um futebol muito ruim. Melhorou, assim, obviamente que você também tem o detalhe do Roger Machado ter começado a achar o estilo de jogo para esses jogadores, tal, mas eu acho que também tem essa questão do condicionamento físico, isso faz uma diferença. Eu acho que o Inter tá no momento físico melhor do que muitas equipes, e eu acho que isso ficou meio que claro, tanto nesse jogo contra o São Paulo, e já tinha ficado um pouco claro no jogo contra o Cuiabá, assim. E aí você também tem o detalhe, né? O São Paulo, em todos os jogos que o São Paulo abriu o placar cedo, o São Paulo depois acabou, de certa forma, diminuindo tanto o ritmo no jogo que as outras equipes amassaram eles em alguns aspectos, né? Aconteceu isso contra o Vasco, aconteceu isso contra o Corinthians no primeiro turno. Então, tipo, foi meio que um padrão do São Paulo, né? São Paulo faz o gol cedo, senta no resultado, se acomoda e depois começa a tomar pressão. E aí quer jogar num contra-ataque que não estava funcionando. As alterações que o Zubeldia fez assim não surtiram efeito, assim. Não, acho que não funcionou nada do que ele tentou. E aí você também tem que pensar, né? Eu tinha feito um post no. Eu fiz uma publicação no Shorts sobre a questão do Tite, né? Com a, com a derrota pro Grêmio, meio que o, o Flamengo deu adeus a qualquer sonho de título do Campeonato Brasileiro, né?
E com isso, fica meio que a questão da Copa do Brasil, né? Que o Flamengo ainda tem a Copa do Brasil e tem a Libertadores com uma situação muito complicada que é vencer fora de casa o Peñarol, que é uma equipe enjoada e cascuda. Então, assim. E aí eu perguntei, né? Se caso o Flamengo fosse eliminado da, da Libertadores, era motivo de demissão do Tite. Aí eu acho que a pergunta serve pro Zubeldia também, né? O São Paulo ainda tem uma situação mais complicada que já caiu na Copa do Brasil. Pro Atlético Mineiro, onde o São Paulo fez um primeiro jogo muito aquém. E até a um certo ponto eu acho que o São Paulo tava gostando do empate. Isso fez o São Paulo perder um pouco a atenção no jogo. E aí toma um gol no final e não consegue buscar o resultado jogando no estádio do Galo. E aí eu me pergunto também, né? Porque, tipo assim, eu acho que o São Paulo não vem apresentando um futebol bom. Não acho que o São Paulo vem jogando um futebol bom. Eu acho que o São Paulo vem abaixo, vem fazendo jogos bastante irregulares. Também é outra equipe que deu adeus a qualquer chance de títulos do Campeonato Brasileiro, né? Com essa derrota pro Internacional. Se distanciou muito do Botafogo. E aí a pergunta que fica é: se cair quarta-feira contra o Botafogo, o que é super normal, e com o futebol apresentado, não seria motivo para demissão do Zubeldia? Porque eu acho que tem isso, assim, tipo assim, eu acho que o São Paulo não vou falar que o São Paulo tem um elenco forte, mas o São Paulo tem um elenco farto. O São Paulo tem bastante jogadores. E você vê claramente que o Zubeldia utiliza poucos desses jogadores. E principalmente, ele não consegue fazer a equipe mudar a forma de jogar. Então eu me pergunto isso, se não seria o caso de você falar assim, pô, talvez a gente tenha errado no Zubeldia. Talvez a gente tenha errado no Zubeldia. E ele não vai conseguir fazer a equipe dar um salto de qualidade. Porque pra mim fica claro isso, sabe? Eu acho que o elenco do São Paulo, por exemplo, é melhor do que o elenco do São Paulo do ano passado. É mais qualificado. Eu acho que você tem, além de tudo, mais opções. E assim, você vê claramente que o futebol de São Paulo não evolui. E aí eu não sei se vocês vão concordar comigo, tá? Eu vou dar uma opinião aqui que eu tenho bem clara. No primeiro semestre, ali no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, para mim, o ponto que dá uma mudada de chavinha pro São Paulo dar uma evoluída no futebol, o São Paulo vinha oscilando, apesar de não perder os jogos, não vinha jogando bem, e aí o ponto foi quando o Ferreirinha passou a ser titular. E fez muita diferença pro São Paulo. Porque o Ferreirinha é aquele jogador do 1 contra 1, é aquele jogador que abre espaço, é aquele jogador que todo técnico precisa ter. De velocidade e que é um jogador que não sente o jogo, né? Isso a gente não pode falar, a gente pode falar com tranquilidade. O Ferreirinha não sente o jogo. Então era um cara que fez muita diferença, né? Então no melhor momento do São Paulo, o São Paulo tinha o Ferreirinha. E desde que o Ferreirinha se machucou, a qualidade do São Paulo, o jogo do São Paulo foi diminuindo, foi piorando. Eu não sei se vocês concordam comigo, não sei se vocês têm a mesma impressão, mas eu tenho claramente que tanto a melhora do São Paulo no primeiro momento foi graças ao Ferreirinha, quanto a pior agora é por não ter o Ferreirinha, e aí você tem o detalhe de você ter um técnico que não consegue, com o que tem, sim, e até com um elenco melhor do que o do ano passado, não consegue fazer opções de jogo que funciona. Ele bate sempre na mesma tecla, sempre uma alteração ali, 6 por meia dúzia. É difícil você ver ele fazendo algo que altere realmente a forma da equipe jogar. Então você teve alguns momentos que o André Silva estava jogando bem, mas mesmo assim o André Silva era reserva. Você teve outros momentos que o Eric entrou bem e não recebeu oportunidade. O William Gomes entrou bem e não recebeu oportunidade. E o Lucas e o Luciano não estavam funcionando e ele manteve por muito tempo. Então assim, para mim fica meio que claro que ele tem uma certa dificuldade em mudar o estilo de jogo e criar alguma coisa que
que funcione. Então, se sair um pouco do planejado dele, ou se os jogadores que ele tem naquele momento não estão numa fase, num momento bom, esquece. Ele não consegue mudar o estilo de jogo da equipe e não consegue ter um plano B. Eu acho que tem muito disso, assim. Eu tenho essa impressão. E aí, pra mim, é isso. Passa um pouco pelo que aconteceu aí do Ferreirinha ter se machucado. E ele não conseguiu, em nenhum momento até agora, criar essa alternativa ao Ferreirinha. Então, pra mim, passa disso. E aí, é isso que eu perguntei, né? Tipo, será que a gente deveria pensar numa demissão do Zubeldia caso caia na Libertadores? Porque vai ser só Campeonato Brasileiro e talvez, pensando na forma que foi feita, né? O Zubeldia meio que recusou o São Paulo no primeiro momento, né? Se não seria o caso de você pensar em um projeto novo, né? Assim. Porque pra mim passa muito disso. Eu acho que o elenco do São Paulo desse ano é mais forte do que o ano passado. Porém, não consegue ter alternativas, assim. Então é meio assustador. Então tem isso aí do São Paulo também. Vai ter um jogo difícil contra o Botafogo na quarta-feira, cara. Um jogo complicado, assim. E é um jogo que mesmo o Botafogo tendo que se expor, eu acho que é um jogo que o Botafogo pode sim vir aqui em São Paulo e se classificar. Entendeu? Até mesmo pela situação. Se você pensar, por exemplo, o São Paulo acabou perdendo pro Galo, né? Por 1-0 pela Copa do Brasil. O gol foi achado. Mas é que tá, o São Paulo tomou um gol no único lance que o Atlético foi no ataque. E já o São Paulo não conseguir, não perder, né? O Botafogo não conseguir vencer o São Paulo no primeiro jogo foi muito mais um acaso do que qualquer outra coisa. O São Paulo teve muita sorte. O São Paulo teve muita sorte. Foi um jogo onde o São Paulo foi muito amassado, assim. Então você falar que o São Paulo empatou, talvez seja aquela coisa, né? Aquele jogo que você fala assim, pô, qual é o jogo que te leva longe? É um jogo onde você realmente foi pior o tempo todo e você conseguiu sair vivo. O São Paulo sair vivo desse jogo da Libertadores foi um achado, né? Então tem esse detalhe, assim. Eu também não sei se seria interessante para o São Paulo pensar nessa possibilidade de, caso cair na Libertadores, trocar o técnico. Aproveitando, né? Já que a gente falou de Botafogo, Botafogo permanece na liderança, né? Num jogo contra o Fluminense, onde o que aconteceu no ano passado contra o Botafogo aconteceu a favor dessa vez, né? Que foi uma falha da defesa, um gol no último minuto. Então, impressionante, assim, como a fase do Botafogo é diferente, né? Porque realmente é basicamente isso. O cenário que a gente viu o Botafogo perdeu o título ano passado, que foi um cenário de sofrer gols nos últimos minutos, uma situação onde a equipe tinha jogado melhor e precisava vencer e deixou pontos escaparem e tal. Foi o que salvou o Botafogo esse final de semana, assim. O Botafogo foi melhor do que o Fluminense, na minha opinião, tá? Principalmente no segundo tempo, assim. Eu acho que no primeiro tempo foi um jogo mais igual e no segundo tempo o Botafogo foi superior. Só que não conseguia, né? Não conseguia fazer o gol. E aí, no último minuto, numa falha do Felipe Melo, acha aquele gol que é o gol que faz com que o Botafogo permaneça tendo vantagem do Palmeiras, né? Então, assim, eu acho que a gente tem essa visão, né? Essa segunda visão de que, caramba, aconteceu com o Botafogo, a favor do Botafogo, o que durante a temporada passada, no segundo turno, aconteceu contra. Impressionante isso, legal. E aí a gente também tem que falar, né, do jogo do Palmeiras e Vasco, assim. Eu achei um jogo do Palmeiras e Vasco que poderia ter sido um empate, tá? Eu acho que no primeiro tempo o Vasco joga. O Palmeiras joga bem, mas no segundo tempo eu acho que o Vasco acabou dominando um pouco mais as ações, né? E
Até, eu acho que até certo ponto, assim, não criou uma chance claríssima de gol, mas poderia ter saído com empate, né? Porque eu acho que o volume de jogo que o Vasco teve no segundo tempo, assim, foi bem grande. E aí mostra muito da postura do Vasco, né? O Vasco do primeiro turno, que enfrentou o Palmeiras e foi amassado, e o Vasco do segundo turno que conseguiu jogar de igual para igual com a equipe do Palmeiras. Assim, eu acho que isso dá um alento para o torcedor do Vasco muito grande. Porque, tipo, não parece. Cara, não parece a equipe do primeiro turno, assim. E isso mostra que se tivesse talvez tirado o Pacheco ou tivesse feito uma escolha melhor de técnico naquele momento, talvez o Vasco tivesse numa situação muito melhor do que está agora, né? Poderia estar claramente ali no G6, cara. Essa é a verdade, assim. Então, é impressionante, assim, o Vasco como mudou da água pro vinho, né? E aí, falando de. A gente falou de São Paulo, né? E a equipe meio que ressuscitou o Vasco foi São Paulo, né? Quando tomou aquele 4x1 no primeiro turno. Aí a gente aproveitando também, né? Tivemos Corinthians, estreia do Depay, um jogo sólido do Corinthians, um 3x0 com propriedade. Assim, eu acho que talvez a melhor versão do Corinthians na temporada. Assim, eu acho que o Corinthians achou um modo de jogar que funciona, achou jogadores que conseguem, tanto na equipe titular quanto na reserva, atender essa forma de jogo do Ramon Dias. E, assim, eu acho que assim, é óbvio que o Corinthians não conseguiu sair da zona de rebaixamento, mas eu acho que é uma questão mais de tempo. Assim, eu acho que o Corinthians, dentro de toda a equipe assim que to, toda a equipe que joga tá na zona de rebaixamento, né? Ela tem uma melhora em algum momento no campeonato, assim, e aí é aquela questão. O Santos teve isso, né? Teve um tempo que deu aquela melhorada, e aí no final. A questão é que momento do campeonato você tem essa melhorada. E o Corinthians tá tendo, acho que no momento certo, né? Que é no momento que as coisas estão se afunilando. Então você vê o Corinthians fazendo aí pelo menos 4 ou 5 jogos bem, assim, de bom pra ótimo, né? Porque eu acho que o jogo contra o Flamengo é um jogo que o Corinthians vai bem, o jogo contra o Juventude pela Copa do Brasil é um jogo ótimo do Corinthians, o jogo contra o Atlético Goianiense é um jogo ótimo, o jogo contra o Flamengo é um jogo bem, o jogo contra a equipe do Fortaleza é um jogo excelente, assim, fora do padrão. E aí você tem essa questão de você ver que um momento, né? E aí você vê outras equipes que parece que estão perdendo a força, né? O Criciúma parece que deu perdeu um pouco da força, o Juventude tá oscilando, o Fluminense parece que deu uma oscilada também, porque assim, o Fluminense vem de derrota pro Botafogo, vem de um jogo mais ou menos contra o Atlético Mineiro. Então, assim, você vê claramente que é um momento, uma derrota pro Juventude. Você vê que o momento do Fluminense é um momento mais de queda. Do Corinthians aí claramente está num momento de alta. Aí você tem ali outras equipes que poderiam até gerar um problema pro Corinthians, por exemplo, o Cuiabá, caso melhorasse, não conseguiu, né? Então eu acho que tem um momento. E o momento acaba jogando a favor do Corinthians, né? E assim, não saiu da zona de rebaixamento essa rodada muito mais pela questão do Vitória do que qualquer outra coisa. E tá facilmente aí a gente pode dizer, né? A uma rodada de sair da zona do rebaixamento. Então, assim, eu acho que o momento do Corinthians é um momento bom. Vamos ver o que acontece. Assim, é difícil você falar que o Corinthians não tem totalmente assim, uma chance eu acho muito difícil botar o Fortaleza vir tomar essa vaga do Corinthians. Então eu acho que o Corinthians pode sim chegar a passar de fase na Sul-Americana.
o que seria ótimo pra ele, né? Já passou de fase na Copa do Brasil. E não falando assim só de título, tá? Porque assim, o Corinthians não pode não ganhar nada esse ano. Mas no momento financeiro que o Corinthians vive, se ele fica na primeira divisão e avança dessa forma que ele tá avançando nas competições, ele vai conseguir ganhar um dinheiro que vai dar um alívio pra ele, né? Isso é importante. Então não é só a questão do título em si, né? É a questão também do dinheiro que a competição traz. Se conseguir pelo menos um dos dois títulos e a permanência, excelente. O que o Corinthians não pode é cair, né? Mesmo que ele consiga qualquer um dos dois títulos e cair, porque aí você tem um problema aqui. Qualquer uma das duas competições, se o Corinthians ganhar, ele tem vaga na Libertadores, né? Tanto pela Copa do Brasil quanto pela Sul-Americana. Qual seria o problema? Se ele se classifica para Libertadores através de uma das Copas com um rebaixamento, ele tem um problema de folha, competição de primeira prateleira, com dinheiro de segunda prateleira, né? Com dinheiro de segunda divisão. Então você teria esse problema que é como o Corinthians vai fazer para tentar montar uma equipe para jogar a Libertadores, ao mesmo tempo que monta uma equipe para jogar a segunda divisão. Entendeu? Seria um problema muito grande, assim. Seria um problema muito grande. Então, o foco do Corinthians ainda tem que ser se salvar, né? Se salvando e se talvez ganhando um dos títulos, você tem um mundo aí que beira a perfeição, né? Não tem muito o que falar, assim, pro Corinthians. Eu acho que por todo corintiano você fala assim, pô, ficaremos na primeira divisão e ainda beliscaremos um título de Sul-Americana ou de Copa do Brasil. Pô, tá ótimo, né? Não tem muito o que reclamar. Mas, assim, o foco tem que ser a próxima rodada, né? A próxima rodada acaba sendo uma rodada cruel, só que eu acho que no momento. Aí a gente volta a falar, né? Porque clássico tem muita questão do momento, né? E o momento do Corinthians em relação ao São Paulo, eu acho que o momento do Corinthians é melhor. Assim, eu acho que o momento do Corinthians é melhor do que o do São Paulo. E isso talvez faça uma diferença considerável, né? Considerável em relação ao clássico, assim, para a equipe entrar com uma força que ajude ela tanto a vencer o clássico, que aí é um clássico em campo teoricamente neutro, né? Apesar de ter o mando do São Paulo, se eu não me engano, o jogo vai ser em Brasília, né? Então, difícil falar que é um jogo que vai ter o mesmo clima que se tivesse no Morumbi, né? Então, assim, você tem esse fator também que é um fator que pode e deve contar para a equipe do Corinthians, que é o momento, né? Mas vamos ver aí o que acontece, né? Se o Corinthians consegue essa classificação durante a semana. Porque também, agora a gente tem um detalhe, né? Se o Corinthians perdesse a classificação ou não se classificasse devido a um jogo ruim em Fortaleza, ou devido a uma vitória do Fortaleza, mesmo jogando bem, uma vitória do Fortaleza e tal, e fosse derrotado aqui ou ganhasse aqui, mas não fosse o suficiente para classificar, o ânimo do Corinthians ia estar normal. Porém, se o Corinthians agora não se classifica depois do jogaço que ele fez em Fortaleza, aí você quebra um pouco da moral da equipe, né? Então o Corinthians tem esse problema aí também, de assim, não pode em nenhum momento pensar em não se classificar. Óbvio que você tem a vantagem do campo, óbvio que você tem a vantagem do placar, mas o Fortaleza já mostrou ser uma equipe muito forte, né? Então você pode, se o Fortaleza chegar aqui, faz um gol ali cedo e cria um desconforto pro Corinthians e o Corinthians acaba eliminado, eu acho que você tem uma situação anêmica para a equipe do Corinthians muito ruim, né? Tem esse detalhe também. Bom, de que mais a gente pode falar? Eu comecei a falar e não terminei, né? Pra mim a situação também, a situação do Flamengo, né? A situação do Flamengo
Flamengo que também, igual o São Paulo, praticamente deu adeus a qualquer chance de título, né, no Campeonato Brasileiro. Perdeu para o Grêmio com os reservas ali por 3-2. Um jogo que a molecada até representou, assim, né? Não dá nem para reclamar. Eles fizeram um jogo pro um Grêmio bom, só que acabaram perdendo o jogo. E aí você tem o detalhe, né? Meio que o Tite abre mão do Campeonato Brasileiro e dá a letra que o foco é na Libertadores. O Flamengo vai jogar fora de casa contra o Penharol, o que é um jogo complicado, né, por si só, mas ainda complicado precisando ganhar a qualquer custo. E aí você tem esse detalhe, tá? Pô, abriu mão do Campeonato Brasileiro, escolheu a Libertadores assim, o Flamengo, em relação a tudo que fez até agora na Libertadores, as escolhas do Flamengo, né? O primeiro turno do Flamengo, o primeiro. A fase de classificação do Flamengo foi uma fase de classificação ruim, se classificou em segundo, teve uma certa dificuldade com o Bolívar no jogo de volta. E aí, você pensando na forma que o time do Flamengo foi estruturado para chegar longe na Libertadores. Se cair na Libertadores, a opção é por mandar o Tite embora ou não, tem Copa do Brasil, se ganhar só a Copa do Brasil tá tudo bem. Ou se não ganhar a Copa do Brasil, aí você pensa num trabalho de trocar de técnico, né? Porque assim, a questão toda é que o Tite em nenhum momento conseguiu entregar aquilo que se esperava dele, né? Pelo técnico do calibre que ele tem. E os melhores momentos do Tite foi justamente quando ele tinha um elenco menos qualificado para jogar assim, diga-se assim, né? Um elenco mais. Que não seria o elenco ideal da equipe do Flamengo. Então, não chegou nem de perto a ser aquilo que o torcedor esperava. E aí fica a pergunta: mandaria o Tite embora? Manteria o Tite? Projeto 2025 com jogadores sem estarem contundidos? Então, tem todo esse detalhe assim do da situação do Flamengo, né? Então, não sei exatamente qual seria a melhor escolha, se mandar o Tite é a resposta para tudo. Eu acho que assim, tem um detalhe também de você precisar um elenco como o Flamengo, que ganhou tudo, tem um momento que você precisa dar uma abrir mão, né, dos jogadores mais que ganharam coisas. Aí você tá falando assim de talvez o ciclo do Gabigol tenha acabado, talvez o ciclo do Bruno Henrique tenha acabado. O Arrascaeta é um jogador que tem passado muito tempo no departamento médico. Não sei se seja o momento e você trazer novas peças para montar uma nova equipe, né? Não sei se essa acaba sendo a melhor possibilidade. Mas vamos ver, né? O Flamengo tem uma situação complicadíssima na quinta-feira e não sei o que esperar, né? Eu acho que em tudo o que a gente pode pensar, eu acho que a equipe do Penharol tá com uma vantagem muito boa, assim. Então, vamos ver. E aí eu acho que acho que de futebol nacional teve isso, né? A gente teve um jogo entre Atlético Paranaense e um jogo entre o Atlético Paranaense e Criciúma que foi bem fraco. Eu já tenho cantado a bola aqui que o futebol do Atlético Paranaense é preocupante. É uma equipe que contratou muito, mas não conseguiu. Eu vou até reformular. Não foi que contratou muito, né? Contratou peças muito boas, mas até o momento não conseguiu, desde a crise com o Cuca, não conseguiu melhorar o seu futebol. E aí você tem uma equipe que não consegue jogar um futebol que você fala assim, não, dê confiança, né?
Então, sei lá, eu acho que o Atlético Paranaense ele tem que ficar esperto para não se complicar daqui para frente, né? É, acho que do restante eu já falei, assim, não teve tantas coisas que nessa rodada que chama atenção. Agora vamos falar um pouquinho de futebol internacional, né? Vamos falar aí. Tivemos alguns clássicos interessantes essa rodada, né? Tivemos um Milan e Inter, né? O Milan vencendo o Inter depois de muito tempo. Um 2-1 contra a Inter. O mais engraçado é o momento, né, que a gente fala. Assim, o momento do Inter era horroroso, né? O momento do Milan era horroroso, assim. O Milan vinha de uma virada contra o Liverpool, tomou uma virada contra o Liverpool, não vinha jogando um futebol que tenha agradado o torcedor, tinha aí comentários sobre o elenco não tá muito satisfeito com o técnico, e aí num clássico você vai lá e ganha e dá aquela respirada, né? Então tem esse detalhe, né? Esse poder, o poder do clássico. É, E aí você tem um jogo ali que você consegue ganhar de 2-1 no final do jogo, assim. Impressionante, assim, então. Aí teve outros jogos, assim. Eu assisti também o jogo do Arsenal contra o Arsenal e City, né? O City conseguiu um empate ali no final do jogo, assim. Muito, muita sorte, tá? Do City, assim. Não, a gente precisa ser honesto que o Arsenal conseguiu se defender tanto tempo com um jogador a menos assim muito bem. E aí foi um infortúnio, né? Aquele gol no último minuto foi um infortúnio. O Raya já tinha feito grandes defesas. E aí um gol de sorte mesmo da equipe da equipe do City, assim. Mas a gente tem algumas coisas para falar desse jogo. Né? Primeiro, o critério da arbitragem, eu achei uma arbitragem confusa, assim, né? Tipo, se tem a expulsão do Trossard no primeiro tempo, acho que o juiz poderia ter relevado. A gente tem a questão da cera aí, que é um problema no futebol em geral, né? A gente tem a questão da briga, né? O Haaland jogar a bola no Gabriel Magalhães e não tomar cartão. Então você tem algumas coisas que vão passando assim despercebidas, mas eu acho que nesse jogo assim o empate acabou sendo um resultado justo, principalmente pelo tanto que o City martelou, né? E o Arsenal assim também não é horroroso, não tem nada de ruim você conseguir ir até o estádio do Manchester, enfrentando a equipe do Guardiola e conseguir empatar com um jogador a menos nesse primeiro tempo, né? Fica com aquele gostinho de tristeza por causa que pelo momento, né, que você toma o gol, né? Você toma o gol no final ali, e isso acaba deixando a equipe um pouco mais triste com o resultado, mas eu acho que foi um resultado bom pro Arsenal. Óbvio que o Arsenal precisa, pensando em título, precisa em algum momento ser um algoz à altura do City, né? O que não conseguiu, porque nos momentos que afunilaram o City sempre foi superior ao Arsenal, mas vamos ver, né? Porque tá se criando uma rivalidade ali muito grande entre City e Arsenal, assim, que é interessante se ver, né? É interessante que você vê que realmente a briga, a discussão no campo, o bate-boca, o empurra-empurra, a zona mista, jogadores falando um do outro, provocando. Então, o clima de rivalidade existe, né? Então, vamos ver aí principalmente como isso vai se desenhar com o andar da temporada, né? Se essas duas equipes vão chegar para disputar o título mais uma vez e isso pode gerar todo um clima hostil no jogo, né? Tanto que já teve o Gabriel Magalhães falou que vai esperar o City em casa, o, o, o Gabriel, o Bernardo Silva deu uma cutucada, né? Falou que o, o Arsenal não conquistou nada e por isso
essa postura de quem, de quem nunca ganhou nada, que não ganha nada recentemente, que o Liverpool tentava ganhar do City porque era uma equipe que já tinha ganhado o título. Então você tem toda essa provocação, né? É engraçado toda essa provocação que se gera, porque não era, né? Nunca foi um clássico que esteve no radar. Mas aparentemente, com as duas equipes aí batendo de frente, principalmente com o Arsenal tendo 2 anos seguidos, né, o título tomado nas últimas rodadas pelo City, a gente tem todo esse ambiente que vai se criando. Deixa eu ver o que mais. Bom, a gente teve o Liverpool ganhando, né, por 3-0 do Bournemouth. Um jogo onde que o Liverpool foi lá, fez o resultado e pronto, né? Vai continuando ali se postulando a ser uma equipe que vai, mesmo com um técnico novo, tentar brigar com Arsenal e City, que são equipes mais consolidadas, né? Mais prontas. Mas vamos ver aí até onde esse Liverpool consegue chegar, né? É uma equipe interessante. Bom, falar um pouco do Campeonato Espanhol, né? A gente teve o Real Madrid goleando, o Real Madrid goleando, e o Barcelona também goleando, né? A gente teve as duas equipes principais aí da Espanha goleando. O Barcelona, que depois de perder para o Mônaco, não sentiu, né? Não foi, percebeu que foi uma questão ali mais do percurso do que qualquer outra coisa. O Hans Flick continua com um trabalho bem consolidado. É uma equipe, nossa, a equipe do Barcelona é uma equipe muito agressiva. Ela ataca o tempo todo, é algo impressionante. E vamos ver até onde eles conseguem manter esse nível, né? Porque isso é uma equipe totalmente diferente da equipe do Xavi do ano passado, né? Você tem a questão de ser uma equipe que ainda assim é uma equipe que gosta de ter a bola, mas a transição é muito mais acelerada do que era antes, né? Tanto que se você vê o quinto gol, né, o gol do Rafinha, onde o Lamine Yamal acerta um passe, ele chega batendo de primeira. A transição do Barça é 3 toques. É praticamente 3 toques e o cara tá na cara do gol. Impressionante isso, assim. Então você tem esse detalhe também de ser uma equipe que meio que mesclou um perfil que o Barcelona já tem e dando uma modificada. Eu vou fazer um paralelo aqui e para quem viu minha análise na Eurocopa vai entender que é muito parecido com o que a Espanha fez, de você ser uma equipe que tradicionalmente gosta de ter a bola, mas ser uma equipe muito mais aguda. E como a equipe da Espanha fez isso com Lamine Yamal e com Nico Williams nas pontas fazendo transição rápida e com meio de campo que conseguia ter um controle de jogo interessante. E aí você vê, eu vejo muito muito disso no Barcelona, que é uma equipe agora que tem essa transição rápida, usa a velocidade, mas mantém o estilo de controle de jogo. Então, assim, eu acho que você tem esse fator, assim. Então, interessante esse Barcelona. Eu acho que essa equipe de você. Essa maneira de jogar, de você ter transição rápida e ter domínio de jogo é uma maneira que me agrada, assim. Eu sempre gostei desse estilo de jogo e eu acho que é um estilo que tem caído como uma luva para essa equipe do Barcelona. E vamos ver até onde essa equipe consegue chegar, né? Eu acho que a derrota pro Mônaco ali é mais um acidente de percurso do que um, um alerta, assim, uma situação que chama o alerta e fala, ó, esse Barcelona não é tudo isso. Não, eu não acho, tá? Eu acho que as circunstâncias levaram àquela derrota, mas nada que tire o mérito do que o Barcelona vem jogando até agora. E aí o Real Madrid ganhou de 4-1 de virada, né? A gente pode colocar essa virada totalmente no pé do Vini Júnior, né? Porque assim, o Vini Júnior começa como reserva,
entra durante o jogo e faz um gol e dá uma assistência. Então, uma assistência, né? Um passe de gênio pro Rodrigo. Então você tem esse jogador fazendo o que ele fez durante a temporada toda, né, do ano passado. Sendo o cara que, no momento que o Barcelona, que o Real Madrid precisou, ele colocou a bola embaixo do braço e falou assim, eu vou resolver. E ele fez isso nesse final de semana, assim. O Rodrigo faz um gol, o Mbappé faz um gol. A gente teve o Endrick também sofrendo um pênalti numa jogada de pura insistência dele, né? Onde ele, literalmente, ele arrasta o zagueiro puxando ele até dentro da área e sofre o pênalti. Então assim, a gente teve todo esse modelo de jogo, né? Foi um time misto do Real Madrid. Assim, por mais que tenha sido um time misto, a gente precisa ser realista num detalhe, tá? O Ancelotti tá com um problema que ele ainda não achou a melhor maneira de jogar desse Real Madrid. Eu acho que tem muito fator da diferença que o Toni Kroos tinha nessa equipe, né? De ser o cara que começava todas as jogadas, que fazia todo o desenvolvimento dessa equipe. E o principal de tudo, era um jogador capaz de fazer em toques rápidos a equipe chegar até o gol. E isso ainda não achou, né? Não achou como funcionar, como essa transição funcionar sem o Toni Kroos. Então eu acho que ele ainda tá tendo uma dificuldade para fazer esse Real Madrid chegar nesse modelo assim. A gente teve o detalhe da quarta-feira no jogo contra o Stuttgart, na terça-feira, contra o Stuttgart, onde o Stuttgart foi muito superior no primeiro tempo e poderia sim ter feito um gol, ter aberto vantagem e não conseguiu, muito por acaso, né? Mas a gente teve também a situação do Real Madrid quando fez o primeiro gol dominar o jogo, né? Passaram a dominar o jogo e evoluir muito mais o futebol. E nesse final de semana não foi um pouco parecido, assim, né? Até o primeiro gol, o Real tinha tido algumas chances, mas nada assim que fala assim, nossa, o Real Madrid está amassando o espanhol. Mas depois que faz o primeiro gol, o Real Madrid passa a ser muito superior, assim, então é difícil. Então a gente tem essa questão, assim, o Real Madrid não chegou no seu modelo ótimo ainda. Ainda tem um problema aí sério em relação à dinâmica de jogo da equipe e principalmente do cara que faz a ligação entre a bola da defesa e o ataque, né? Você tem aí a questão do Camavinga, que tá afastado, e o Tchouaméni não é esse cara ainda, né? Assim, e aí, em alguns momentos, você poderia pensar que o Modric seria esse cara, né? Mas eu acho que o Ancelotti não tem a pretensão de usar o Modric como titular nesse momento. Hein? E eu vou falar uma coisa assim, eu tive a impressão, né? Eu fui parar. Eu sei que o Ancelotti gosta, né, de trabalhar com um elenco mais enxuto. Só que, sei lá, eu acho que tá faltando alguma coisa nesse Real Madrid, tá? Eu acho que principalmente depois da contusão do Brahim Dias, né? E aí o Brahim Dias vai ficar um tempo afastado. Eu acho que faltou ao Real Madrid uma contratação aí para algo para completar esse elenco. Sei lá, eu tô sentindo que tá faltando alguma coisa nesse elenco. E a mesma coisa, assim, o Roselu foi embora. Você não tem um centroavante com características daquele cara forte, trombador, da bola aérea. Você não tem mais esse homem de referência no ataque no time do Real Madrid. Isso é algo que me espanta também, né? O Ancelotti sempre foi um cara que gostou desse perfil de jogador, né? De um centroavante com capacidade de ocupação na área, assim. E, honestamente, o Endrick ainda não é esse cara, até porque o Endrick é um jogador muito móvel. E o Mbappé também não é um centroavante, né? O Mbappé, ele meio que joga ali, mas ele não é um centroavante, né?
Os dois jogadores têm muita característica de se movimentar muito pelo campo. Então eu também vejo isso, assim, eu acho que, sei lá, o Real Madrid podia ter contratado um centroavante ali para fazer ter uma terceira opção. Então eu tenho essa impressão de que tá faltando alguma coisa nesse Real Madrid ainda, tá? Que mais? Bom, vamos passar um pouco pela Alemanha, né? Falar dos principais equipes, né? O Bayern de Munique aí tá continuando fazendo o que ele fez essa temporada, assim, né? O Company conseguiu uma coisa nesse Bayern que eu não achei que ele ia conseguir tão rápido, que foi achar um modelo de jogo e principalmente achar os jogadores gostarem e fazerem tudo que ele pede. Assim. O Company, nesse momento, ele tem a equipe do Bayern de Munique na mão. Ele tem sim o elenco do Bayern de Munique na mão. E isso está sendo mostrado com os resultados que a equipe vem apresentando. E aí a gente tem um detalhe, né? Assim, isso mostra muito que o Tuchel era um problema, né, para essa equipe do Bayern de Munique, né? Ele era um problema, assim, ele foi um problema. E o Bayern de Munique ter terminado a temporada passada sem nenhum título passa diretamente pela responsabilidade dele, né? Impressionante isso. Mas eu acho que esse ano Harry Kane sairá da sua fila de títulos como profissional. O que mais? O Dortmund tomou a trauletada do Stuttgart, né? O que o Stuttgart não conseguiu fazer com o Real Madrid, e foi nas primeiras chances que teve, assim, na hora que dominava o jogo, fazer gols contra o Dortmund foi totalmente diferente, né? O 5-1 assim, onde o Dortmund não teve nenhuma chance. Assim. Foi muito superior à equipe do Stuttgart e impressionante, assim, impressionante como. Eu gosto, eu acho que assim, a gente pode falar do Bayern Leverkusen, a gente pode falar do Bayern de Munique, a gente pode falar tanto do Borussia, só que a gente não pode esquecer que essa equipe do Stuttgart, ela foi a segunda colocada no campeonato passado. É uma equipe que vem jogando um futebol interessantíssimo, perdeu perdeu algumas peças, né? Que foram o Boniface, por exemplo, que fez valer a lei do ex, era jogador do Stuttgart e tá no Dortmund. Conseguiu, mesmo assim, manter um estilo de jogo e tá se mostrando ser uma equipe muito bem treinada e que tem uma capacidade, sim, de fazer um futebol bonito, né? Eu gostei até agora do que eu vi desse Stuttgart. O Leverkusen renovou, né, o seu pacto, conseguiu mais uma vitória no último minuto, né? Nos últimos minutos. Assim, óbvio, óbvio que a gente pode falar a seguinte situação, né? O, o Leverkusen, ele busca muitos jogos no final do jogo porque ele, ele demora para matar o jogo, né? Ele tem chance de matar o jogo e ele acaba complicando os jogos que estão na mão dele, né? Isso a gente tem que ter é, a noção. É óbvio que você pode falar o seguinte, pô, os caras têm uma resiliência do caramba, vamos buscar o jogo até o último minuto. Isso é verdade. Mas vai ter jogo, principalmente na Liga dos Campeões, que ele não vai ter essa chance de retornar ao jogo. Então ela tem que ser uma equipe que, no seu momento de ser dominante, ela precisa ser um pouco mais. Ela tem que rodar a faca, né? Ela tem que rodar a faca e eu acho que é isso que falta para essa equipe do Leverkusen, né? É rodar a faca na hora que Todd fez um jogaço contra o Wolves, o Wolfsburg, 4-3, mas sofreu mais do que precisava, né? Sofreu mais do que precisava.
Bom, eu acho que a gente falou quase de tudo aí. Vamos aproveitar, né? Duas notícias tristes. A primeira foi que o Rodri, né, se contundiu, praticamente perdeu a temporada, né? E o Ter Stegen do Barcelona também, a mesma coisa, assim. Duas contusões. Contusão do Rodri, assim, e duas contusões bestas, né? Porque, assim, são dois lances muito parecido, tá? Entre aspas, que é um lance onde o jogador ele acaba sendo deslocado e ele fica. E ele faz um movimento meio que desprotegido. E aí pisa meio que em falso e rompe o ligamento. No caso do Ter Stegen, acho que foi o tendão patelar, né? O Rodri, eu não tenho certeza se foi o ligamento do joelho, se foi mais que um, mas sim, dois lances. O Rodri era uma trombada com o Partey, com a bola parada, assim, um negócio esdrúxulo. Mas onde os dois vão perder a temporada, né? Então, meio triste aí. Muita gente fala sobre a questão do Rodri, né? Ser um dos nomes cotados aí pra ser bola de ouro, né? Assim, honestamente, essa temporada pra mim não foi a melhor temporada do Rodri. Mas às vezes o cara pode dar o prêmio pra ele aí por consolação, né? Já pensou nisso? Porque pra mim, assim, a temporada do Rodri, a temporada 2023, 2022, 2023, que é a temporada que o City é campeão, eu acho que aquela temporada ali, se você dá o prêmio pro Rodri, é justificado, tá ligado? Porque foi uma temporada espetacular do Rodri. Já nessa temporada 2023-2024, eu acho que ele não foi nem o melhor jogador do City, tá? Para mim, o melhor jogador do City foi o Foden, tá? E a gente vai fazer um vídeo mais pra frente falando sobre os bolas, os candidatos, aí, os 30 nomes. A gente vai fazer um tier list aí do que eu acredito que seria o justo. Pra mim, ele não foi o melhor jogador. Na outra temporada, sim. Ele foi o melhor jogador do City. Foi muito importante pro título da liga. Até porque ele pegou um papel de liderança ali no meio de campo dessa equipe do City. Que ele não. Que meio que ele herdou do De Bruyne por você não ter, né, o De Bruyne, questão de estar machucado. Então você tem esse detalhe de ser um jogador que aceitou a função de líder nessa equipe e assumiu meio que esse protagonismo no meio de campo. Na Eurocopa, pra mim, ele não é o melhor jogador da Espanha, né? Tem muita gente que fala, mas é a Eurocopa. Cara, desculpa. Pra mim, o melhor jogador da Espanha na Eurocopa é. Aí vai ter gente que vai falar assim, pô, o melhor jogador pra mim da Espanha na Eurocopa foi o Lamine Yamal, foi o Nico Williams. Tá? Pra mim, foi o melhor jogador foi o Nico Williams. Mas e o Lamine? Cara, pra mim o Lamine Yamal ele faz uma Euro impressionante, mas pra mim ele não foi o melhor jogador, tá? É, então assim, você tem esse fator de não ser uma temporada de melhor do mundo do Rodri, né? Assim, não tem. Pra mim, o melhor do mundo é o Vini Júnior. Eu acho que se você falasse de questão de números, e aí eu já fiz vídeo falando sobre isso, já fiz shorts falando sobre isso lá no canal. Falando nisso, quem quiser, por favor, se inscreva lá no canal do YouTube, canal Go Olímpico. Pra mim, em números, o melhor jogador, assim, quem poderia talvez roubar essa bola de ouro do Vinícius, talvez fosse o Kane, tá? Porque os números do Harry Kane na temporada são números de melhor do mundo. Se você olhar a temporada do Lewandowski, a temporada que o Benzema foi o melhor do mundo.
Os números são muito parecidos. Só que aí você tem a questão do título. E a mesma coisa no Mbappé, né? Só que aí por que eu colocaria o Kane à frente do Mbappé? Porque aí a gente tem a dificuldade, né? A dificuldade do campeonato francês contra a dificuldade do campeonato alemão. O campeonato alemão é muito mais difícil do que o campeonato francês, né? Tanto que a gente tá falando de um jogador que conseguiu números impressionantes, sendo que nunca foi campeão de nada, né? Então, você tem esse detalhe. Talvez os principais nomes que possam figurar aí, o top 5 talvez da bola de ouro, estejam no próprio Real Madrid, né? A gente tá falando aí de talvez o. Eu acho que o Carvajal vai estar no top 5, tá? Porque o Carvajal meio que ele consegue. Ele tá entre os jogadores que conseguiram tudo, né? Do Real Madrid, né? A gente tem o Vini Júnior, que foi indicado, o Rudiger, né? O Kroos, o Carvajal e o Bellingham. São esses 5? Acho que são esses 5. E por que o Carvajal eu vejo como esse possível top 5, né? Porque o Carvajal, além de conseguir ganhar tudo com o Real Madrid, foi campeão com a Espanha na Euro, né? E jogando bem, né? Não foi só campeão, assim, ele foi um dos jogadores, jogou bem, né? Então, eu acho que você tem esse fator aí que talvez a gente possa colocar sim o Carvajal entre o top 5, né? Eu vou parar de falar nisso porque eu quero fazer um vídeo mais aprofundado disso. E aí a gente vai, eu vou pontuar, mas na minha cabeça tem essa lógica, né? Ah, e aí pode falar assim, mas lateral. Cara, a gente já teve o Roberto Carlos no top 3, tá? De melhores do mundo. Então. Ah, você tá comparando o Carvajal com o Roberto Carlos? Não. Não tô comparando o Carvajal com o Roberto Carlos. O que eu tô fazendo é falar para vocês que já teve lateral entre os melhores do mundo, no top 3. Eu não acho que é um jogador que possa ser o melhor do mundo, não. Mas que ele pode estar no top 5, sim. No top 3, até talvez. Não seria nenhum absurdo, tá? Absurdo seria tirar a bola de ouro do Vinícius. Bom, a gente falou de tudo, né? Não sei se tem mais alguma coisa para falar assim. Amanhã a gente tem jogos da Europa League, né? E a Europa League na terça-feira. Assim, diferente, né? A gente teve a Liga dos Campeões na quinta-feira, na semana passada, e a gente vai ter uma Europa League na terça-feira. É diferente também. E a gente também tem o jogo da Sul-Americana, a gente tem o jogo da Libertadores também, né? A gente tem o jogo de volta entre Colo-Colo e River. Foi 1-1 no 1-1 no Chile. E o próximo jogo é na Argentina. Então, amanhã a gente tem Libertadores, a gente tem Sul-Americana, a gente tem Eurocopa. Jogos interessantes. Ah, aproveitando, né? Eu vi algumas listas falando sobre a pré-lista de convocação do Dorival para próximos jogos da Eurocopa, né? Eu vi que aparentemente o Léo Ortiz está entre os nomes, o Igor Jesus está entre os nomes, né? O Igor Jesus, que é o centroavante do Botafogo. Gerson também já tá entre os nomes. E aí o pessoal tava falando. Cara, na minha cabeça, tá? E aí pensando assim. Obviamente, a gente tem que entender o que o Dorival realmente quer, tá? Porque o Dorival, assim, ele convocou o Pedro como centroavante, né? Ele já convocou 4 centroavantes diferentes, né? O Pedro como centroavante, convocou o, o Hendrick, convocou o João Pedro e convocou o Evanilson, né? Desses todos centroavantes que ele convocou, ele só usou até o momento o Hendrick, né? E o João Pedro por pouco tempo. Então assim, se ele não. Desses daí ele passou muitos jogos sem jogar com centroavante, né? Acabou optando
Rodrigo improvisado. Se ele não pretende usar o centroavante, eu acho que ele não deveria convocar o Igor Jesus, tá? Eu acho que o Igor Jesus ele tem uma características muito próxima ao Pedro. Assim, eu acho que dentro das coisas que o Dorival tende a fazer, eu acho que o Igor Jesus conseguiria até entregar mais coisas para ele do que o Hendrick. Porém, ele tem que utilizar, né? Se ele não vai utilizar. A gente deve ter aí a volta do Rafinha, né? Que o Rafinha não foi para a seleção porque estava suspenso, né, no último jogo. E aí ele quis testar. E o Rafinha tá literalmente comendo a bola no Barcelona, né? Não tem. Até agora, eu acho que para mim o jogador, até o momento junto com o Lamine Yamal, o jogador do Barcelona na temporada é o Rafinha. Porém, eu acho que talvez tem que se pensar em nomes que ele não deveria levar, tá? Eu acho que ele não deveria levar o João Gomes de novo. É um nome que quem tem que estar é o Murilo, que é o zagueiro do Nottingham. Eu acho que o Beraldo, ele não tá na melhor fase dele, não deveria ir. Eu já falei que eu não vejo mais o Danilo com espaço nessa seleção, né? E eu acho que também você poderia talvez não levar Paquetá e Bruno Guimarães, que não começaram tão bem a temporada na Premier League tão bem, né? Então a gente tem esses nomes que talvez não estejam no melhor momento. Mas vamos ver aí quando sair a lista o que ele pretende fazer. Bom, acho que a gente já falou de tudo. Já jogou aqui um futebolzinho aqui legal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de seguir a gente aqui na Twitch, se inscrever no canal do YouTube, dar uma moral pra gente nesse nosso projeto. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.